capa. Há algo por trás disso. Há certas características que a palavra de Deus condena. Mas devemos agir pelo que nós somos orientados pela palavra de Deus. Aquilo que traz a defesa da palavra do Senhor. Daquilo que é justo. A gente não pode ser convivente. A gente não pode se embaraçar, viver mentindo, viver enganando. Mas a gente deve ser orientado pela palavra de Deus. O que é defendido pelos princípios. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. A gente está vendo por aí a decadência nos países, as decadências que estão acontecendo, a calamidade, as situações, a violência, as mentiras, os enganos. As divisões que estão acontecendo, por causa destas situações que estão viciando, o que será depois daquele tempo? Como que a igreja do Senhor vai se comportar? Como é que nós, como família, como cristão, vamos se comportar? O que o inimigo da nossa alma quer dividir, é trazer contenda, é trazer incerteza, por causa das coisas materialistas, das situações que acontecem. Mas Jesus não vem buscar uma igreja desunida, mas Jesus ele vem buscar uma igreja unida, que esteja compartilhando o seu amor, a sua verdade, a sua palavra. Meu querido, vamos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, que nos diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, que coisa linda. Uma igreja unida, uma igreja que compartilhava os mesmos pensamentos, uma igreja que compartilha verdadeiramente os mesmos objetivos. Já pensou uma igreja dividida, uma igreja desunida? É isso que o inimigo quer de nossa alma, enfraquecer a igreja, enfraquecer a família. Quantas famílias desunidas, quantos irmãos desunidos. Mas quando a gente começa a ver esse histórico do livro dos Atos dos Apóstolos, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, coisa maravilhosa, a comunhão. A gente vê verdadeiramente a atuação do Espírito Santo de Deus. Deus se movendo dentro de nós, o Espírito Santo trabalhando por causa da comunhão. Vemos milagres acontecer. Por que acontecia milagre nesta época? Cegos viam, paralíticos andavam, coisas aconteciam, pessoas que eram leprosas sendo restauradas. E não foi só por Jesus não, pelos discípulos. Pedro, Tiago,
mas porque havia a comunhão. O inimigo sabe quando a igreja está desunida, quando a família está desunida. Atuação para enfraquecer, para tirar certeza, confiança. Porque vivemos numa situação complexa. Porque vivemos numa situação que a gente não vê mais milagres acontecer, curas divinas, operação de maravilhas. O que a gente estamos vendo hoje só intelecto, psicólogo, pessoas que querem se achar que é entendida, compreendida, mas cadê o mover do Espírito Santo de Deus? É só em palavra, em filosofias. Mas cadê a comunhão? Cadê a perseverança na doutrina, na palavra de Deus? Em santidade, em temor, em obediência. A igreja naquela época era forte, porque havia perseverança, havia confiança na palavra de Deus, na doutrina. Mas hoje a gente vê quantos crentes fracos, desistindo, parando, por causa das investidas, das frestas inflamáveis, das incertezas nos corações de muitos cristãos. Esta é a época de a gente começarmos, orarmos a Deus, pedir: Deus, aviva o teu povo. Deus, aviva o teu povo. Deus, aviva a tua obra entre nós. Esta é um momento que a gente estamos precisando de socorro do céu. Quantos crentes na UTI espiritual? Quantos crentes examinados? Quantos crentes muitas vezes presos pelas orgias do inimigo? Crentes fracos, espiritual, abatidos espiritualmente. Porque não estamos mais no altar de Deus. Como está o teu altar? Como está o meu altar? Como eu estou diante da presença de Deus? Ah, quantos movimentos, quantos ventos, quantas coisas acontecendo, e alguém diz: ali é Deus. Mas precisamos assumir a nossa responsabilidade com Deus, perseverar, fazer as nossas consciências, raciocinado que estamos vivenciando, o que estamos fazendo, como eu estou diante da presença de Deus. Porque o inimigo da nossa alma quer muitas vezes tirar de nós este temor,
esse tremor diante de sua santidade, trazendo desconforto, desunião. Por qualquer baganha, por qualquer incerteza desta vida, porque o homem em si tem algo que o inimigo da nossa alma sabe, de nossas fragilidades. E ele está usando esta arma para trazer desunião, para trazer dissensões. Mas nós vemos que, escrito aqui, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, perseverando na palavra de Deus e na comunhão. Mas qual é a nossa perseverança? Jesus, eu quero um carro. Jesus, eu quero uma porta de emprego grande. Jesus, eu quero isso. Eu quero aquilo. Mas cadê? Cadê as nossas orações de intercessões pelos nossos irmãos? Cadê as nossas orações dizendo: Senhor, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Cadê as orações: Senhor, salva, liberta? Quantos jovens estão envolvidos em situações errôneas? Quantas mães chorando? Quantas mães que não sabem o que fazer? Só espera a notícia de uma situação alarmante, que o seu coração será atingido de uma forma cruel, de uma calamidade que afligirá a sua alma. Mas cadê a perseverança? Cadê? Cadê a perseverança? Aonde está a nossa perseverança? Aonde está a nossa esperança? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Precisamos voltarmos para o altar. Precisamos voltarmos para Deus. Porque perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Coisa linda. Eles compartilhavam, eles dividiam, eles oravam. Quando a gente viu Pedro, que estava naquela prisão, a igreja foi orar, a igreja foi interceder, dizer: Deus, solta Pedro, Deus, solta Pedro. E o Senhor fez um de repente ali. Pedro chega
naquela reunião. E quando Pedro bate naquela porta lá, abre. Aleluia. Quando a família está unida, quando a igreja está unida, a saúde espiritual, que o inimigo de nossa alma é enfraquecer a família, é tirar o consenso da comunhão, porque a igreja começa dentro de nossas residências, com as nossas famílias. O culto já vem de nossas casas, não começa na igreja não. A gente já vem cultuando a Deus dentro de nossas residências. O culto não começa lá na igreja não, na sua comunidade evangélica não, mas o culto começa dentro de nossos lares. Foi por isso que quando Paulo descreve a carta em Romanos, no capítulo 12, vamos ler com os irmãos, como Paulo traz esse consenso maravilhoso para as nossas consciências, quando Paulo diz: rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto não começa na igreja não, mas o culto começa em casa. É por isso que a família tem que estar bem. A família tem que estar unida. Tem que compartilhar o mesmo amor, a mesma caridade. Não é amar lá fora, mostrar as incertezas lá fora, não. Primeiro começa dentro de nossos lares, que temos esta responsabilidade como adorador, como alguém que vai oferecer o seu sacrifício a Deus. Não vá se sacrificar um cordeiro manchado, um cordeiro que tenha mácula, não levar para o altar de Deus, não. Deus não vai aceitar o teu sacrifício desse jeito, não. Mas primeiro, leves o seu cordeiro sem mácula, sem respinga, sem nada. Primeiro tem que começarmos nos nossos lares. Não é na igreja, pipocar de fogo, não. Fazer tantas coisas, tantas polícias, não. Mas primeiro, nós que somos o cordeiro, devemos levar o nosso sacrifício a Deus sem mácula, sem mancha, sem defeito, porque seremos como uma pessoa tola, seremos como uma pessoa que não temos verdadeiramente o sentido que é sermos um adorador por excelência. O adorador tem que ter a certeza, tem que saber o que está fazendo. É por isso que a gente vê no final aqui, que quando diz que o vosso culto racional, o culto de que temos o que estamos fazendo na casa do Senhor, não é simplesmente eu vou para a igreja, chego na igreja. Não.
E a gente vê que quando Paulo dá aqui mais uma chamada aos irmãos, ele nos diz assim: não vos conformei com este mundo, mas sede transformado pelas vossas renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não é simplesmente eu vou. Não. A gente não pode se conformar, se misturar, levar para o altar coisas mundanas. O sacrifício dos deuses é outro, mas o sacrifício a Deus é uma coisa. A gente vê que quando os irmãos levavam para sacrificar, para o perdão dos seus pecados, a gente vê que eles escolhiam cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, para sacrificar a Deus. E a gente temos que vercularmos como é que nós estamos. Como é que está o teu cordeiro? Como é que está a tua vida diante do altar de Deus? Como é que nós estamos sacrificando ao Senhor? Primeiramente, o culto começa em casa. Para depois nós sabermos que vamos fazer na casa do Senhor. Vamos levar a nossa vida como um sacrifício. Sabemos a certeza de que nós estamos fazendo ali. E não devemos ter mistura com as coisas mundanas, coisas banais, coisas que não pertencem à vontade de Deus. Quantas misturas, quantas coisas, achando que Deus é Deus de mistura. A gente só vai passar um tempo na casa do Senhor. Voltamos apenas com nossos emocionalismos, devido aos hinos, devido às mensagens que estão sendo faladas. Nestes tempos que estamos vivenciando, já não tem mais aquelas pregações que nos temos tirado de nossas consciências que Jesus vem. Quem foi que morreu por nós? Por onde Jesus passou? Mas são pregações de emocionalismo. São hinos que defagam a nossa alma, atrita. Mas que possamos, de nosso entendimento, saber para experimentar qual a boa, agradável, perfeita vontade de Papai. O que eu estou fazendo na casa do Senhor? Por que eu estou indo para a casa do Senhor? Mas que possamos, meu irmão, entender isso, a nossa confiança, sermos perseverantes na palavra, tenhamos comunhão, que possamos sermos compartilhador. Mas que Deus nos ajude, que Deus tenha de misericórdia de nós, que estamos viciando tempos
que precisamos, cada momento de nossas vidas, é buscarmos a vontade de Papai. Mas vamos orar. Pai, aqui estamos mais uma vez, neste momento que nos concede de podermos estarmos, meditarmos da Tua Palavra. Ajude, Senhor, aqueles que escutaram a Tua Palavra, aqueles que passaram, aqueles que não se revelaram, mas começaram a pensar, a aprofundar em seu pensamento, de que esta palavra é a verdade, de que a Tua palavra é a certeza de fé, de que a Tua palavra ela deve ser esmiuçada em nossos corações, para que sejamos dirigidos pelo Teu Espírito Santo, porque sabemos que o inimigo de nossa alma quer dividir a Tua igreja, quer dividir a família, quer trazer situações desconfortadas, Pai. Mas aqui estamos de prontidão a Te clamar pelas Tuas misericórdias de Deus. Abra os olhos espirituais daqueles que estão cocheando ainda em dois pensamentos, preocupado com as financeiras econômicas, preocupado com as incertezas de que pode acontecer ou não acontecer. Quantas pessoas, Pai, estão em contritos? Quantas pessoas que estão vivenciando a sua vida por causa desta expectativa de uma nova mudança, de um novo projeto, de uma nova condições, mas que cada um de nós tenhamos a consciência de saber, a certeza de que nós somos dirigidos pela doutrina da Tua palavra, pela justiça, pela verdade, pelo que é certo, pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. Ajude, Pai, a entender estas situações, porque nada nesta vida não é ter carro, não é ter, não, mas que tenhamos a nossa vida unida, tenhamos o conforto do Teu Espírito Santo, tenhamos saúde espiritual, que possamos ver o Teu operar, o Teu mover nas nossas comunidades cristãs, que possamos ver o Teu operar, Senhor, em nossas vidas, nossas famílias. Ah, Deus, quantas divisões, quantas coisas acontecendo por causa da situação do secularismo deste mundo, das situações que estão nos viciando, Pai. Mas Tu és Deus, para que esta palavra possa veicular a sua mente, trabalhar de uma maneira especial, para entender a justiça, a verdade, o que os princípios da Tua palavra nos traz claramente, porque Tu não tens o culpado por inocente, Tu não tens, Senhor, o justo por errado, e o errado pelo justo, mas o que é justo, o que é errado, é errado. O que é verdade, é verdade. O que é mentira, é mentira. Nunca vai se tornar mentira pela verdade. Nunca vai se tornar a verdade pela mentira. Mas sempre a verdade será a verdade. Sempre a mentira será a mentira. Mas nos ajude. Ajuda cada um
Ajude todos que passaram, os grupos. Ajuda os que estão precisando de um milagre da tua parte, Pai. Os que estão fracos, os que estão, meu Deus, em uma situação difícil espiritualmente, precisando de um renovo, de algo da tua parte, devido às situações que têm abalado a sua fé, a sua confiança, porque nós lemos, Senhor, a tua palavra. Os que confiam no Senhor são como os montes. Se a gente não olhar para o monte, se a gente não olhar para a cruz, se a gente não olhar, Pai, quem quiser seguir os rumos errôneos, quem quiser servir a sua vida, Senhor, de uma forma impeculiar, mas que possamos verdadeiramente estarmos com o nosso foco, com os nossos olhos, com a nossa esperança em Ti, Pai, porque sabemos que a qualquer momento possamos sermos tirados, a qualquer momento pode acontecer rapidamente, Senhor, algo que a humanidade, que muitos não estão esperando. Apenas ouviram, escutaram mensagens que foram pregoadas através dos teus servos, da tua serva, mas eles nunca acham impossível de acontecer, assim como aconteceu na vida de Noé. Quantos que criticavam, quantos que zombavam, quantos que não aceitavam, mas de repente o momento aconteceu. Grande foi as murmúrias, grande foi o desespero, grande foi a calamidade, mas já era tarde demais. Quantos que vão passar por estes momentos, quantos crentes que perderam a sua certeza de salvação, te serve, canta, prega, mas não tem a certeza de salvação. Meu Deus, dás a certeza em seus corações, para que eles possam crer, confiarmos, saber, Senhor, que a qualquer momento pode acontecer uma notícia mundialmente, que será rapidamente, Senhor, pronunciado através de comunicação, seja rádio, televisão, internet, tudo o que for em veículo, Senhor, de comunicação, será comunicado algo que vai trazer surpresa mundialmente, e nós cremos nesta palavra, Pai. Estamos esperando. Nos ajude, Senhor, nos ajude a podermos criar raiz, a poder nos afirmar as nossas fé, ser como a palmeira, Pai. Ah, meu Deus, oh, aleluia. Ajuda os que estão nos hospital, os que estão na UTI, na CTI, os que estão agora, Senhor, nos presídios. Meu Deus, salva estas vidas que são desenganadas, iludidas, levadas a uma situação errônea, porque o ser humano em si, Senhor, não tem esta capacidade, dessa lutricidade, crueldade, essa maquilidade, Pai. Mas Tu és o Deus de salvação, de libertação, de transformação, de renovação, Senhor, em suas vidas. Quantos filhos da Tua serva, do Teu servo que estão ali, devido à situação que foram levados, Pai, enganado, persuadido de uma forma tão difícil, Pai, por uma mãe, por um pai, que ensinou, que educou, que preparou, que levou para a tua casa. Quantos que muitas vezes interroga e diz aonde foi que eu errei, o que foi que faltou para, meu Deus. Quantos tu faz a respectiva da sua mente para querer entender por que isto aconteceu, porque foi levado a esta situação caótica. Mas Deus, ajude, Pai,
Ajuda este pai, ajuda esta mãe, ajuda, Senhor, a cada um que estão passando por este momento difícil de ver seus filhos, suas filhas em situação caótica. Mas Tu és o libertador, Tu és o Deus que liberta, que salva, que transforma, que ainda dá oportunidade mais uma vez. Dás a oportunidade, Senhor, entra nos presídios, seja masculino, feminino, seja aqueles adolescentes, meu Deus, salva novamente, faz dele um instrumento, faz dela um instrumento nas Tuas mãos, para Te servir, para Te adorar, Pai. Vá lá neste momento, fazendo milagre, operando, meu Deus. Ajuda todos os Teus servos, ajuda os países que estão passando por situações críticas, econômicas, Senhor, devido a situações que têm se alastrado, devido a situações que têm acontecido. Quantos que estão agora, veja Argentina, Bolívia, meu Deus, Uruguai, Paraguai, todos que estão passando, os Estados Unidos, meu Deus, tem misericórdia, salva as vidas, liberta essas vidas, transforma estas vidas, Pai. Nós queremos Te agradecer por este momento. Abençoa este programa, abençoa este momento de reflexão da Tua palavra. Abençoa, Senhor, nossas vidas, ajude a que possamos fazer a Tua vontade. Tira todo o empecilho, todas as barreiras, que possamos cantar como Ana, Senhor. Quebra o arco do forte. Ajude a passarmos para cantarmos, fazer a Tua vontade. Não é a minha vontade, não é o meu querer, mas é a Tua vontade de Deus, de falar, de fazer a Tua obra, a Tua vontade, Senhor. Ajude-nos, ajuda pelas Tuas misericórdias, Senhor. Resolva que nós não podemos resolver, mas só Tu pode resolver as nossas histórias, a estas situações complexas, Pai. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Meus queridos, amados irmãos, queremos agradecermos ao Senhor pelas vossas vidas, pela sua vida, por este momento de reflexão da palavra de Deus. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare. Quero agradecer aos nossos irmãos que passaram aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Você que não se identificou, você que nos deu esta oportunidade de estarmos conosco para louvarmos a Deus, aos queridos irmãos dos grupos, que possamos fazer como Paulo descreve aqui a carta: alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverais na oração. Se alegre. Aleluia, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle das situações, mas que possamos se alegrar, porque a esperança, sede paciente, Deus vai chegar na hora certa, no momento certo. Quero agradecermos aos nossos irmãos.
seja os nossos amados irmãos aqui do Brasil, os irmãos de fora do Brasil. Agradeço a Deus pela audiência, por este carinho, por este amor que os irmãos têm, né? Os nossos irmãos de Portugal, nossos irmãos aí da Argentina. Deus abençoe a vida de cada um, os nossos irmãos também, que nos dá a oportunidade dos Estados Unidos, também os nossos irmãos na África, né? Deus abençoe, né, os nossos irmãos, porque somos gratos pelas vossas vidas, por este momento que Deus tem nos dado, né, que nós lemos aqui: alegrai-vos na esperança, sede paciente, aleluia, nas tribulações. A tribulação, ela só está nos policiando. É como alguém vai preparar a carne para estar macia, ela passa por um processo, ela passa por aquele batedor. As irmãs que preparam a carne, aqueles que, né, têm esta habilidade de ser cozinheiro, sabe o processo para deixar a carne macia, para deixar a carne saborosa. Assim somos nossas vidas, para a gente chegar na vontade de Deus, aleluia, para a gente chegar no momento que Deus quer. Ele quebra, Ele nos machuca. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos na esperança, porque nem tudo está perdido. Deus está no controle, Deus está trabalhando. Já pensou se Deus não trabalhasse nas nossas vidas, meu irmão? Se Deus não trabalhasse na sua vida, a gente não entende, a gente não compreende, a gente não sabemos por onde Deus vem, por onde Deus vai, por onde Deus vai chegar. Mas só sabemos que muitas vezes a gente está, né? Como é que a gente fazemos como Salmos 137? A gente olhamos, observamos, vendo nossa harpa lá no salgueiro, e alguém nos diz: vamos cantar, vamos se alegrar. E a gente diz: como é que a gente vai se alegrar se eu estou passando por isso? Como é que eu vou abrir minha boca? Parece que Jesus esqueceu de mim. Mas Paulo, ele nos diz, ele nos aconselha: alegrai-vos, alegrai-vos na esperança. Oh, glória a Deus. Sede paciente. É aquela pessoa tranquila, vem o vento, vem a tempestade, vem tudo aí afora, mas ele está lá: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Fosse morto, mas vive em mim. Mas aquelas coisas todas, aquilo tudo acontecendo, mas você, porque você sabe, tem aquela certeza de fé, aquela confiança, aquela esperança. É aquele crente que confia como um monte de Sião que não se abala, mas está lá. Adoramos a Deus, aleluia, adoramos a Deus. Neste mundo que se huele a tu mirada, perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. No hay lugar
Vamos orar pela nossa querida irmã, para que Deus resolva essas situações. Deus é grande. Alegrai-vos, irmão, alegrai-vos, porque a esperança do cristão não está nas coisas desta vida, mas a esperança do cristão está em Deus. Tudo tem o seu tempo. Deus, Ele é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Ele é advogado, Ele é justo juiz. Ele é Deus que está no controle das nossas situações. A gente não desespere, a gente não, aleluia, não querer arrancar nossos cabelos, mas creia somente no Senhor, porque Deus é grande. Aleluia. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia, pues no hay lugar que se compare. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por... Meus queridos irmãos, queremos agradecermos as vossas vidas, agradecermos ao amor, carinho dos nossos irmãos, das nossas queridas irmãs, né, nossa irmã Denise. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estarmos orando, vamos estarmos intercedendo a Deus. O Senhor nos tem dado esta oportunidade e tem dado este momento de reflexão. A gente não importa se tem 30 pessoas, 40, 60, não. A gente estamos fazendo a vontade de Deus, falarmos daquilo que o Senhor nos tem posto em nossas vidas para fazermos a vontade, orarmos, interceder. O que a gente está vendo, se a gente precisamos sermos orientados pela palavra de Deus. As pessoas estão aí sendo muitas vezes levadas por emocionalismo, levadas por situações que a gente está vendo como estamos viciando. A gente não podemos perdermos nossos tempos. Vamos sermos orientados pela palavra de Deus, porque Deus está no controle das nossas vidas. Deus, Ele quer nos darmos vitória, quer nos ajudarmos nas nossas dificuldades, mas a gente estamos se distanciando de Deus. A gente, porque Deus não faz, porque Deus não opera, ficamos nestas questões, ficamos nessas situações. Mas eu quero dizer aos nossos irmãos, nossas queridas irmãs, lembre, Deus, Ele faz no seu tempo, na hora certa, porque um dia, como a nossa querida irmã Jovita Gabriela, ali de Aloncor, né, ali de Argentina, né, a gente crê, porque um dia ela vai agradecer a vitória do seu filho, da sua família, porque Deus, Ele vai além da medicina, Deus vai além daquilo que a gente achamos impossível, que Deus transforme, que Deus liberte. Quantas pessoas que estão presos, quantas pessoas estão numa situação difícil pelos vícios, pelas situações que a vida tem lhe dado a facilidade. A gente somos uma família cristã, como nós leamos na palavra de Deus, no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, e perseverando, né, na palavra,
na comunhão, no partir do pão, na oração. A gente tem que estar, porque somos uma família em Cristo Jesus. Vamos orarmos a Deus, vamos apresentarmos sempre, vamos estarmos aqui orando pela a serva do Senhor, para Deus resolver estas situações, porque Deus é Deus. Não importa o ano, se é 5 anos, se é 10 anos, se é 30 anos, Deus é Deus, que quando Ele entra na questão, acabou-se. Aleluia. Quando Deus se levanta do seu trono, acabou-se. Aleluia. Ninguém pode apagar a assinatura de Deus. Ninguém pode revogar aquilo que Deus determina para a nossa vida, para a sua vida. Deus é Deus. Seguro quero estar em teus braços, posso confiar. Queremos agradecer aos irmãos. Estaremos aqui, se Deus permitir, sexta-feira, se for possível, a gente vai estarmos aqui, ou sábado, né? Queremos convidar você, queremos convidarmos os irmãos, ore por nós, para que Deus resolva aquilo que a gente também não podemos resolver. Só Ele vê todas as coisas, todas as causas, né? Ele sabe de tudo. A gente não pode colocarmos a público, porque aqui este momento de reflexão é o momento da gente trazermos a palavra, não é o momento de trazer questões de certas situações, não. Deus é Deus e muitos precisam das nossas orações. Estamos aqui para orar, estamos aqui para interceder. Aleluia. Você que precisa de oração, vamos orar, vamos interceder o Senhor para que Deus venha nos ter de misericórdia de nossas vidas. Quero lembrar os irmãos que amanhã é quinta-feira, teremos círculo de oração. Nosso pastor Ismael de Oliveira convida a todos para estarmos aqui na sede em Araçoiaba para orar, principalmente de manhã. Os irmãos venham pela manhã. Não perda tempo, não deixe, né, de estar desapercebido. Você, irmão que é aposentado, você que tem a oportunidade, você que não está trabalhando, né, não vá para a praça, não vá perder tempo com besteira, com conversa, com situações. Não, vá orar. E principalmente você que é obreiro da casa do Senhor, que tem tempo, vá buscar, pegue seu joelho ou vá orar com face no pó. Aproveite a oportunidade para orar, para interceder, para que Deus tenha de misericórdia das nossas vidas, porque queremos milagre, queremos ver Deus operar. Quantos que estão precisando de um milagre? Se você não tem problema, então ora por mim, né? Dobra o seu joelho aí no ciclo de oração, ora por nós, que a gente precisa também de um milagre da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, te louvar por este momento. Abençoa a tua serva que precisa de um milagre, Pai. Tu és o Deus para resolver as suas questões, as suas situações que ela pede, que expor, meu Deus, a sua vida, Senhor. Ajude, Senhor, pelas tuas misericórdias. Tu és Deus e muitos que precisam de um milagre, Pai. Quero te agradecer por este momento que nos concedesse, pelo livramento, por este dia que nos deu esta oportunidade de falar a tua palavra. Eu te agradeço por tudo. Amém.